Olá, tudo bem? Hoje, capítulo 3, a prioridade da oração. Então, nós continuamos o nosso estudo do plano de batalha para a oração dos irmãos Kendrick. São os irmãos norte-americanos, inclusive agora eles estão lançando aquele filme Mostra-nos o Pai. Maravilhoso, eu quero assistir assim que sair, que estiver disponibilizado, eu quero assistir. Encorajo você a assistir também. E esse livro que nós estamos estudando, ele é baseado também no filme deles, Quarto de Guerra. Esse filme é maravilhoso, eu já assisti várias vezes, vale muito a pena assistir. Porque nós estamos vivendo num campo de batalha. Querendo ou não, acreditando ou não, nós vivemos num campo de batalha. E o soldado que não se prepara para a batalha é o primeiro passo para a derrota. Então, quer ganhar a batalha, quer ser vitorioso, quer vencer, se prepare. Se muna de armas. E essa que nós estamos trabalhando aqui é a principal, que é a oração. Então, hoje nós vamos falar sobre a prioridade da oração, no capítulo 3, continuando. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Que lindo! Jonas, capítulo 2, versículo 7. Deus estrategicamente optou por estabelecer e utilizar a oração como parte do seu plano soberano para nós. É como oxigênio para a nossa vida espiritual. A oração fornece o vento necessário em nossas velas para impulsionar tudo o que fazemos como cristãos. E é a chave invisível para o sucesso de cada ministério da igreja. A oração permite que os filhos de Deus interajam com o Pai Celestial da mesma forma como filhas e filhos queridos se dirigem aos seus pais terrenos. Mateus 7, 9 a 11. A oração alinha o corpo de Cristo com a sua cabeça. É a chave para a intimidade entre a noiva de Cristo e o seu esposo. É a fragilidade humana unindo-se em comunhão com a perfeição divina. A oração é simplesmente maravilhosa e importante demais para ser ignorada. É algo importante para Deus, então também deve ser importante para nós. Mas orar nem sempre é fácil. Pode parecer muito contraproducente fazer uma pausa quando temos tantas coisas para fazer. Tentar concentrar o nosso pensamento no meio de 1 milhão de distrações. Dizer não ao nosso egoísmo e autossuficiência e nos humilhar diante de um Deus Todo-Poderoso, o qual não podemos controlar, e nem de fato ver ou ouvir com os nossos sentidos físicos. Parece mais fácil simplesmente sair e tentar consertar as coisas por nós mesmos, do que parar e orar por elas. Por isso, tendemos a adiar a oração e recorrer a ela apenas quando um paraquedas de emergência em tempos de crise. Recorrer a ela como um paraquedas de emergência. Mas invocar um Deus santo e soberano em oração é algo que devemos valorizar e nunca ignorar. Nós somos muito necessitados de Deus. Ele criou o universo do nada pelo poder da sua palavra verbalizada. Nós, por outro lado, nunca criaríamos nada dessa forma. Ele é perfeito e detém toda a autoridade no céu e na terra. Nós, porém, tropeçamos de muitas maneiras. Lucas, capítulo 9, versículo 23, Tiago, capítulo 3, versículo 2. Deus não depende de absolutamente nada, enquanto nós somos completamente dependentes dele em cada segundo de cada dia. João, capítulo 15, versículos 4 e 5.
Ele conhece cada detalhe de tudo, em todos os lugares e em todos os momentos. Ao passo que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e já estamos esquecendo o que fizemos ontem. É por isso que a oração deve ser a primeira ordem das coisas em nossa vida. 1 Timóteo 2, 1, 8. Jesus priorizou a oração acima de quase todo o resto. Os discípulos o viam orando secretamente e continuamente, e andando no poder do Espírito publicamente. Deve ser por isso que eles resumiram milhares de solicitações de treinamentos em oração com essas palavras: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Ele também priorizou a oração acima de quase tudo mais na igreja. Quando ele expulsou os cambistas do templo, ele proclamou: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Marcos 11:17. Com este movimento surpreendente e violento, ele resumiu o propósito da casa de Deus e trouxe para todo o povo de Deus uma prioridade central: a reunião dos fiéis para a oração. Ele não disse: a minha casa será chamada casa de sermões, ou a minha casa será chamada casa de cânticos, ou uma casa de evangelismo, ou uma casa de comunhão. Enquanto essas coisas são de valor inestimável e certamente têm o seu lugar, priorizar a oração significa priorizar o próprio Deus. Significa priorizar a atividade de Deus acima da atividade dos homens. Como Jesus bem sabia, tudo mais que ocupa o tempo da igreja acaba enfraquecendo o poder, a bênção e a fragrância da presença de Deus, se a oração não for mantida em primeiro lugar. Muitas vezes, no entanto, colocamos a carroça antes dos cavalos. Fazemos da oração apenas um adendo, uma reflexão posterior, um bônus resultante do que já estamos fazendo. Colocamos o nosso próprio trabalho na frente do trabalho de Deus, mas isso nos coloca no caminho de nos tornarmos igrejas mortas, com uma adoração sem vida, caracterizada por sermões bem preparados, porém impotentes, dirigidos a membros mornos e distraídos, que vivem uma derrota pecaminosa e compartilham uma comunhão superficial uns com os outros. E esse, infelizmente, é o estado de grande parte das igrejas. Não é que não sejamos bem intencionados, nós somos. Nós trabalhamos duro, fazemos o nosso melhor, porém está aí parte do problema. Deus nunca pretendeu que nós vivêssemos a vida cristã ou realizasse a sua obra na terra em nossa própria sabedoria ou força. Seu plano sempre foi que nós dependêssemos do Espírito Santo e vivêssemos uma vida de obediência em oração. Se tivéssemos que pressionar o botão de pausa, voltar atrás e mover a oração para um lugar de prioridade em nossas famílias, em nossas agendas e em nossas igrejas, tudo seria inflamado e afetado por essa atitude. Seria como riscar o fósforo antes de tentar usar o fogão para cozinhar. Ligar na tomada antes de tentar acender a luminária. Ou ligar o motor antes de engatar a marcha do carro. Todos nós adoraríamos de uma forma melhor, cantaríamos melhor, teríamos uma melhor comunhão, doaríamos melhor, evangelizaríamos melhor, compartilharíamos melhor e nos comportaríamos muito melhor se nos humilhássemos em primeiro lugar, confessando os nossos pecados, pedindo o Espírito de Deus que nos enchesse e nos submetêssemos a Ele em oração. A profunda devoção à oração esteve sempre ligada ao sucesso da Igreja do Novo Testamento. Antes de o Espírito Santo descer em poder em Pentecostes, os seguidores de Cristo tinham todos uma só mente e dedicavam-se continuamente à oração,
Atos, capítulo 1, versículo 14. Uso aqui a palavra dedicar para traduzir a ideia de insistir em algo e agarrar-se a algo. É como a imagem de um soldado dando apoio ao seu comandante. Fiel, persistente, leal, guarda permanente. Após o Espírito de Deus cair sobre eles, levando milhares à salvação, os cristãos continuaram a se dedicar à oração, entre outras coisas. Atos capítulo 2, versículo 42. Até quando problemas surgiram na igrejas, tais como quando as viúvas se sentiram negligenciadas, os apóstolos rapidamente delegaram responsabilidades aos diáconos qualificados, acrescentando: e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6,14. Eles permaneceram em oração. Esta mesma prioridade foi incutida na igreja que estava sendo iniciada. Continua a ser a palavra de Deus para nós hoje, em nossas vidas e em nossas igrejas. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12, versículo 10 ao 12. 10 e 12. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem por nós. Colossenses 4, 2 ao 4. Aonde quer que vamos, a oração deve estar lá para nos encontrar. E quando isso acontecer, os seguintes resultados começarão a aparecer com maior regularidade. A Escritura especificamente atrela cada uma dessas coisas à oração. Considere-as como uma prévia do que pode acontecer se a sua igreja passar a se dedicar verdadeiramente à oração. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer a evangelização dos perdidos. Colossenses 4, 3, 1 Timóteo 2, do 1 ao 8. Pode acontecer cultivo do discipulado. Lucas 11, versículos 1 e 2 e João 17. Verdadeira comunhão cristã. Atos 2, 42. Decisões sábias. Tiago 1, 5. Superação de obstáculos. Marcos 11, 22 e 24. Satisfação das necessidades. Marcos 6, 11, Lucas 11, 5 ao 13. Verdadeira adoração em operação. Mateus 6,13, Atos 2, 41 ao 47. Avivamento a todo vapor. 2 Crônicas 7, 14. À luz disso, leia a seguinte descrição da igreja primitiva através da lente de uma devoção à oração e veja se faz mais sentido para você. A palavra de Deus, a comunhão e o partir do pão eram parte da sua convivência, mas a oração era o fôlego de vida de toda aquela experiência. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a todos os dias os que iam sendo salvos. Atos,
capítulo 2, versículo 41 a 47. Todos nós queremos estar em um lugar onde a verdadeira amizade e amor são abundantes, onde Deus é honrado e onde o seu poder se dá a conhecer em e através de nossas vidas. Vamos orar para que isso volte a acontecer no corpo de Cristo. Isso pode acontecer novamente se quisermos e nos dedicarmos à oração. Amém? Nós podemos ter uma igreja como a igreja primitiva, se a gente quiser e se dedicar à oração. Como é tremendo, como é tremendo. Então, hoje nós lemos aqui sobre a prioridade da oração. E meditando na oração de Jonas, no capítulo 2. Aí eu quero deixar para vocês aqui o capítulo 2 de Jonas, que é a oração de Jonas, para a meditação de vocês. Vocês se lembram da história de Jonas? Aquele que foi engolido pelo peixe gigante porque ele não quis atender o chamado do Senhor? E quando ele estava lá, dentro do ventre daquele peixe, nas profundezas do oceano, e já eram 3 dias que ele estava lá. E quando ele pensou que ele ia morrer, aí ele se lembrou do Senhor. E ele disse: "E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo." Então, quando ele se arrependeu, quando ele se constrangiu e se humilhou diante de Deus, Deus ouviu a oração dele e deu ordem ao peixe para que o peixe regurgitasse ele. E adivinha onde foi? Lá na praia de Nínive, que era o lugar onde Deus tinha mandado ele ir primeiramente. Então, quando ele se lembrou de Deus e orou ao Senhor, Deus ouviu a oração dele. E hoje nós estamos falando aqui sobre a prioridade da oração. Qual é o lugar que a oração tem ocupado na sua vida? É um lugar de prioridade ou é como um adendo? Algo que se faz quando já não tem mais o que se fazer? Por isso que a gente às vezes pensa, por que tanta coisa dá errada para nós? Porque nós tentamos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Nós não entregamos ao Senhor em oração, em súplica, com ações de graça, já entendendo que Ele já está resolvendo aquela questão. Não, a gente acha mais fácil ir lá e resolver o problema com a nossa própria força. Então, que a gente possa olhar hoje a oração, porque ela é a chave invisível para o sucesso. Quer ter sucesso? Priorize a oração. A oração, ela alinha o corpo de Cristo com a cabeça. Vocês já viram um corpo decapitado? Ele fica totalmente perdido e sem movimento, porque quem comanda o corpo é a cabeça. Então, se o corpo não está alinhado com a cabeça, tudo dá errado. Priorize a oração. A oração é a fragilidade humana unindo-se com a comunhão, com a perfeição divina. Olha o poder que Deus deixou para nós. A oração é um poder. Quando a gente entra em oração, a nossa fragilidade se conecta à perfeição divina, ao poder divino, ao poder de todos os poderes. É importante, a oração, ela é importante demais para a gente ignorar. A oração deve ser priorizada. Então, por que a gente ora tão pouco? Se a oração é tão maravilhosa, é tão importante, ela é tão poderosa, por que nós oramos tão pouco? Sabe por quê? Porque parece mais fácil e simplesmente para nós, seres humanos, tentar sair e consertar as coisas por nós mesmos, do que a gente parar e orar por ela. Porque as coisas de Deus são invisíveis. O poder de Deus é invisível. E os nossos problemas são latentes e visíveis. E a gente pode tocar e a gente pode ver aqueles problemas. E a gente sente aqueles problemas. E aqueles problemas nos oprimem.
E daí, o que acontece? Tudo isso acaba nos desviando, tirando a nossa atenção da prioridade da oração. E a gente esquece que através da oração, esses problemas que nos afligem tanto vão desaparecer. Porque o maior problema está dentro de nós. Quando nós nos entregamos, o Senhor faz uma transformação que começa de dentro para fora. Quando a gente muda de dentro, as circunstâncias de fora são transformadas. Como que a gente pode fazer? A gente deve invocar um Deus soberano em oração. Como que a gente invoca um Deus soberano em oração? Valorizando um tempo de qualidade com esse Deus. Entrando para o nosso quarto e conversando e tendo vamos dizer assim, um papo. Só nós dois. Só eu e ele. Derramando o meu coração para ele. Entregando aos pés da cruz todo o meu fardo, toda a minha dificuldade, todo o meu problema, porque ele já levou sobre si. Pelas pisaduras dele eu já fui curado. Mas tudo depende da minha escolha. Eu escolho entregar. Não é chegar lá e falar, te entrego, Senhor, e pronto. Não. É priorizar, é dar atenção, é entender que esse Deus soberano hoje, ele está com a mão sobre nós, pronto a nos abençoar. Mas ele não vai interferir na nossa vida se nós não escolhermos que ele faça isso. Ele é onisciente, ao passo que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e nós já estamos esquecendo o que aconteceu ontem. Quem é mais poderoso para resolver os nossos problemas? Nós ou o Senhor? Quem é mais poderoso para direcionar a nossa vida? Nós ou o Senhor? Quem tem a vontade perfeita, agradável? Nós ou o Senhor? Quem sabe o que é melhor para nós? Nós mesmos ou o Senhor? Então, se você respondeu a essa pergunta, o Senhor, o Senhor, o Senhor, se a sua resposta foi essa, priorize a oração. Esqueça os seus problemas, se volte para a oração e ele vai te conduzir no melhor caminho a seguir, na resolução dos seus problemas. Porque quando a palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter, ele ouvirá, perdoará e sarará a nossa terra. Então nós precisamos de quê? De nos humilhar. Orar é humilhar. Orar é tirar tempo de qualidade com ele. Buscar é permanecer ali. Converter é mudar de pensamento. Nós devemos nos manter firmes em oração. Priorizar a oração significa priorizar o próprio Deus. Se a oração não for mantida em primeiro lugar, o poder dela acaba enfraquecendo. A bênção e a fragrância da presença de Deus vão se distanciando de nós, ou melhor, nós vamos nos distanciando dela. Então, gente, o segredo para a eficácia da oração é depender totalmente do Espírito Santo. É viver uma vida de obediência em oração. É renegar a sua própria vontade e se voltar ao Senhor. Amém? Então, o desafio de hoje para você é você mover a oração da sua agenda para o primeiro lugar. É você mover a oração na sua família para o primeiro lugar. É você mover a oração na sua vida para o primeiro lugar. Você vai fazer uma semana dessa experiência. Quando se levantar, a primeira coisa é a oração.
Antes de comer, oração. Antes de deitar, oração. Antes de tomar qualquer decisão, oração. Oração vem antes de você fazer. A oração vem antes de você determinar. A oração vem antes de você decidir. A oração vem antes de toda e qualquer coisa da sua vida. Amém? Agora vamos fazer uma oração para terminar. Eu vou fazer a oração do capítulo aqui e você pode orar comigo. Diz assim: Pai, perdoa-nos por confiarmos em nossa sabedoria, em nossa força, em nossa energia e ideias, em vez de permanecermos em Ti e buscarmos primeiramente a Ti. Ajude-nos a deixar de lado tudo que nos impede de buscarmos o que tens de melhor para nós. Ajuda-nos a priorizar a oração e a ela nos dedicarmos em nossas vidas pessoais, em nossas famílias e em nossas igrejas. Faz de nossas igrejas verdadeiras casas de oração para todas as nações. Vivifica-nos de novo, Senhor. Ajuda-nos a caminhar em tua força e a trazer a ti grande glória em nossa geração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Mais um capítulo, realizamos o capítulo 3. E na semana que vem nós vamos para o capítulo 4. E durante essa semana toda, você vai fazer esse exercício de priorizar a sua oração. Prioriza tempo de oração para com o Senhor e veja os resultados. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe e até a semana que vem.